sabia que uma das maiores fake news históricas do Brasil começa com alguém querendo agradar Dom Pedro II? E também que quando alguém importante espalha uma fake news, ela demora muito mais para ser esquecida, dissipada? A fake news sobre a Pedra de Ingá, que são inscrições rupestres na Paraíba, serem provenientes de fenícios, tem seu início aí. Os fenícios, eles eram povos navegantes do Mediterrâneo e que são muito conhecidos por causa das suas rotas e das suas navegações, principalmente quando se falam de áreas distantes. E a partir desses dados foram feitas as especulações que os fenícios teriam atravessado o Atlântico, chegado aqui e feito essas inscrições na Pedra de Ingá, na Paraíba. Olha, eu até poderia falar para vocês que não há um consenso sobre essa informação, mas há, e o consenso é, isso não existiu. Só que como tem muita gente que acredita veemente nisso, eu vou explicar para vocês o porquê que isso não existiu. Toda essa história vai começar lá muitos anos atrás com alguém querendo agradar o Dom Pedro II. O Dom Pedro II e a rainha, eles foram os pioneiros a trazer a arqueologia para o Brasil. Porque a rainha, ela vem da Itália, e lá na Itália estava tendo essa grande ascensão da arqueologia. Então quando eles vêm para cá, eles trazem também essa curiosidade sobre a antiguidade, eles incentivam essas pesquisas no Brasil. Muito se engana quem acha que a Pedra de Ingá, ela é a única vestígio que foi usado para basear essas inscrições fenícias no Brasil. Assim que se sai essa possibilidade de fenícios no Brasil antes de europeus, também se sai outra fake news que é no Rio de Janeiro, numa rocha que vai ser chamada de Pedra Gávea, onde que o historiador amazonense Bernardo Ramos, ele vai falar que ali a gente tem uma outra inscrição fenícia. Só que o que acontece? Tempos depois, quando essa pedra volta a ser reanalisada, se vê que ali, na verdade, não é nem fruto de ação humana. O que aconteceu ali foi uma erosão natural na rocha. Por muito tempo, essa pedra lá do rio também era local de grande burburinho para se entender essas inscrições fenícias. E mesmo após geólogos e arqueólogos fazerem um estudo e verem que aquelas inscrições, elas foram nada mais do que processos naturais em cima da rocha, esse burburinho continua andando e tendo continuidade. O que isso mostra pra gente já aqui de início? Que quando alguma interpretação ela é dada por alguém de renome, essa interpretação, mesmo que descomprovada, ela continua sendo acreditada por muito tempo. Porque, por exemplo, quando a gente fala, de inscrições fenícias, quem fala isso provavelmente deve ter algum conhecimento sobre o que são o alfabeto fenício. Mas a verdade é, ninguém sabe o que são esses alfabetos e que mesmo assim gostam de replicar essas teorias por motivos que não científicos. Tá, mas vamos entender agora o motivo desse vídeo, que é o sítio lá da Paraíba. Essa inscrição, ela se encontra no estado da Paraíba e ela está a cerca de 7 quilômetros da cidade de Campina Grande, no município de Ingá, aonde que tem um rio pelo mesmo nome. O lado norte da pedra, ele está coberto de esculturas em rocha até uma altura de aproximadamente 2,5 metros. Temos uma linha contínua esculpida com forma de desenho e inscrições que tem 3 centímetros cada um. E quando você olha para essa rocha, você não precisa necessariamente ser uma pessoa que estudou alfabetos antigos ou que entende de pinturas fenícias para entender que isso não é fenício. Basta você visitar sítios de pintura rupestre e de petroglifos no Brasil. Porque as pinturas rupestres, normalmente, isso daqui eu estou falando de modo geral, elas seguem alguns padrões que são não ter padrão. Ou seja, essas pinturas rupestres, elas costumam não ter nenhum tipo de simetria ou nenhum tipo de ordem, e a gente consegue já ver isso daqui na Pedra de Ingá. O tamanho das escritas, eles normalmente, das pinturas, eles são diferentes entre si, coisa que não acontece quando a gente está falando lá de escrituras fenícias que já são mais simétricas. A lenda em torno das inscrições fenícias, ela foi criada a partir de uma carta que foi enviada em 1872 ao diretor da Biblioteca Nacional, Ladislau Neto,
com a cópia de alguns caracteres fenícios supostamente encontrados lá no município da Paraíba. E o Ladislau, quando ele recebe essa carta e com todo o contexto histórico que ele está inserido, ele vai acreditar que isso revoluciona a história das Américas, porque é isso que todo mundo quer, né? Que a arqueologia entregue uma grande revolução de tudo que a gente já viu antes. Eu preciso contar para vocês aonde que a lógica dessa lenda nasce. Tanto lá quanto hoje na cabeça das pessoas. Da onde que surge esse pensamento que ele vai ser defendido até hoje, 2023. Quando os europeus eles naufragam no Brasil, eles chegam aqui e veem pessoas com estilos de vida totalmente diferentes, de vestimenta, culturas, e eles associam tudo aquilo que eles estão vendo aqui, e não só os portugueses no Brasil, mas como os europeus nas Américas. Eles associam tudo aquilo a um estado primitivo, e não primitivo de primeiro, mas primitivo de pejorativo mesmo. Eles veem esses povos como povos incapazes de produzir uma história de longa data, povos incapazes de grandes revoluções, porque eles acreditam estar num estágio muito superior de evolução. E aí a gente cai nessa palavra, evolução. Esse período que a gente está falando, entre 1500 até 1800, a antropologia ela vai se desenvolvendo. E durante uma parte desse período acontece uma coisa que é o evolucionismo cultural, onde que os antropólogos eles vão estudar as culturas e eles chegam a uma conclusão, que toda cultura, de todo lugar do mundo, desde o Brasil, Europa, todo lugar do mundo, eles seguem uma linha evolutiva que é única. Vocês já devem ter visto isso lá naquela fotinha do homem caminhando lá numa linha. E segundo esse evolucionismo cultural, toda cultura, inclusive a cultura europeia, vai passar pelos mesmos estágios. Então tem o estágio do ser primitivo, o ser um pouco avançado, as sociedades um pouco avançadas, e o estágio final, que é onde que a cultura vai estar no melhor ápice. Eles veem evolução como melhoria, quando na verdade a evolução não é melhoria. Para esse pensamento que está acontecendo ali, e eles entendem então que esses povos aqui das Américas, os indígenas, eles estavam no estágio 1, de primitivo, de selvageria e tudo aquilo. Os fenícios provavelmente no estágio mais avançado e, é claro, o europeu no ápice. Quando eles começam a achar coisas que eles consideram avançadas, eles falam, não pode ser. Esse estado aqui, ele não vai ser capaz de produzir isso. A gente pode pegar isso para outros lugares das Américas, né? Como, por exemplo, as pirâmides. Não pode ser. Como que essas pessoas, a gente tem esse pensamento até hoje, como que essas pessoas primitivas fizeram isso? Então é muito mais lógico que a explicação seja que um estágio mais avançado tenha vindo para cá, tenha feito isso, do que esses povos que, segundo essa mentalidade, estariam ali no momento que eles não produzem nada, a não ser de pedra lascada. E isso, gente, parece ser muito absurdo, né? Só que isso foi um pensamento da época, é um pensamento que muita gente tem hoje. Nos anos seguintes, depois dessa suposta inscrição fenícia na Pedra da Paraíba, vários historiadores minuciosos vão percorrer o Brasil e sair espalhando notícias de cidades misteriosas, civilizações perdidas nas florestas. E a gente tem livros e livros que vão ser publicados sobre esses temas. E tudo isso, gente, baseado nessa ideia do atraso do índio brasileiro. E junto com isso tem a crença que os europeus vão encontrar uma cultura superior. E eu já adianto aqui para vocês que nenhuma descoberta arqueológica justifica esse tipo de afirmação. Os desenhos, gente, em grafismos, e nesse caso que é um petroglifo, eles tendem a ter formas circulares, espirais, zoomorfas, antropomorfas, formas geométricas. E isso é uma característica que você vai encontrar em quase toda pintura rupestre, grafismo rupestre no mundo inteiro. Tanto na Austrália, como na África, como nas Américas, ou até mesmo nos monumentos megalíticos europeus. Isso não significa relação ao contato cultural.
Isso diz muito mais sobre a psique humana do que sobre relações e contatos culturais. Por causa dessa suposta inscrição fenícia na Paraíba, foram até feitas teorias, hipóteses, que uniam a Ilha de Páscoa às inscrições daqui, falando que esses povos teriam vindo pelo Pacífico, teriam parado lá na Ilha de Páscoa, chegado aqui. Tudo sem nenhuma conclusão científica, nenhum material que desse a entender isso. E se tem uma coisa que a arqueologia não trabalha, é com a inexistência de elementos e nem anacronias culturais. Nesse caso, estaria juntando povos que estão separados por cordilheiras, mares, quilômetros de distância, só para comprovar algum tipo de pensamento pré-concebido, sem nenhum outro tipo de evidência. Isso, gente, é querer buscar história indígena, referências antiquíssimas que você só está excluindo o desenvolvimento de uma população. Eu já falei mais sobre isso no vídeo sobre os Olmecas. Agora vamos falar de ciência, de lógica, de possibilidades plausíveis para esses petroglifos, então. Primeira coisa, petroglifos, eles não são resultados de pessoas que estavam à toa sem ter o que fazer. Imagina só gravar em rocha, que são duríssimas, no meio de um rio, só por diversão. Isso dá muito trabalho. Admitir isso é a mesma coisa que pensar que o pessoal que fez Stonehenge fez porque estava à toa. E aí a gente entra nas possíveis explicações. Não tem dúvida que vai ter algum sentido religioso, alguma rede de crenças que envolvam a construção desses petroglifos. Só que para desenvolver esse pensamento, e entrar mais a fundo, a gente precisa de outros elementos. O petroglifo de Ingá, ele tá na Paraíba e ele tá próximo de um rio. Quando a gente fala da Paraíba, a gente está falando aqui do sertão nordestino. Bom, gente, para entender verdadeiramente o que são esses petroglifos da Paraíba, eu vou mostrar para vocês como que é feita mais ou menos uma pesquisa arqueológica e vocês vão entendendo por que isso tem mais sentido que a outra hipótese. Vamos olhar o ambiente onde a inscrição foi feita. A gente está falando aqui do sertão nordestino, que é uma região semiárida, onde que acontecem momentos de longos períodos de escassez de recursos hídricos. A água, a gente sabe que ela é um recurso vital. E a gente também sabe que o ser humano tem a tendência de simbolizar, A gente dá sentido, a gente simboliza as coisas que acontecem. Então, é muito provável que a água nessas regiões, ela tenha tido algum significado simbólico, místico. A falta de água, ela cria um ambiente com desafios, com adversidades e um ambiente também onde que pode se valorizar a resiliência. Então, entender esses cursos d'águas, entender essa ciclicidade da região, acaba sendo práticas que exigem conhecimentos. Eu já trabalhei, gente, no sertão nordestino e eu tive que fazer um levantamento da região antes de trabalhar lá. Eu estava fazendo um resgate arqueológico, que é onde que a gente já encontrou os sítios, a gente resgata aquele material. E eu encontrava muito em áreas que não tinham indícios de água no momento que eu estava lá, material lítico, pedra lascada. E esses materiais, eles eram em uma grande quantidade, que eram deixados para trás também, que é uma coisa que eu até quero conversar com vocês em uma outra oportunidade, em outro vídeo, que essas populações, elas não tendem a levar consigo os materiais que elas fazem. Então, tinha muito material lítico. E o que acontecia ali na história da região, história mais antiga, era que as pessoas, elas faziam estradas de rotação acompanhando esse fluxo d'água para ir em locais que formavam como se fossem caldeirões de água. Então a gente está falando dessa região que vai demandar esse tipo de atividade. E os rios, normalmente eles são muito sagrados para populações passadas. E isso não é só aqui no Brasil, não. Todos os elementos da natureza, Então essas populações, elas têm os rios como sagrado, lua, sol, astros, forças da natureza. Então, nada mais justo que as explicações, elas vão variar nesses aspectos.
de sagrado, de estar fazendo aquilo ali por algum motivo que seja simbólico. A intenção original por trás desses petroglifos, ela pode ser muito difícil de determinar. Especialmente, né, nesse caso que a gente não tem nenhuma informação direta sobre as pessoas que criaram elas. E aí a gente entra num outro contexto que a gente tenta se aproximar na explicação dessas pessoas que chegaram ali. Antes da invasão europeia, gente, essa região ali, ela, segundo os relatos etnográficos, né, e a gente já tem várias quebras temporais desses relatos para o que realmente tinha ali, mas segundo esses relatos, as populações que viviam ali eram dos indígenas Cariri. E esses indígenas, eles se encontravam no interior dos estados do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco até o Rio São Francisco. Durante todo aquele processo histórico de colonização, de quem que vai ficar com tal território, ali na região a gente estava tendo um conflito entre portugueses e holandeses. E o pessoal, esse grupo Cariri, ele vai se aliar aos holandeses. O que acontece é que posteriormente esses grupos eles são exterminados pelos portugueses. Até o final do século passado, esses grupos eles tinham praticamente que desaparecido, tendo apenas pequenas famílias em Pernambuco. Eu não sei falar para vocês como que tá isso hoje, em 2023. E por esse fato, os cariris, eles são grupos onde que se tem informações religiosas muito escassas. Parece que o mito da Mãe das Águas, que vive no fundo dos rios, assim como a existência de um demônio das águas, que são comuns, eles poderiam se estar relacionados às inscrições de Ingá, que podem ter sido esculpidas nos cursos fluviais. Só que esses mitos, eles são mitos muito generalizados e são mitos muito vindos da região amazônica. O culto aos jacarés, aos largatos, é também muito comum. E essas figuras de jacarés e largatos, elas podem ser identificadas nos petroglifos de Ingá e elas aparecem também em outras gravuras da região. Aqui, nessa hipótese, a gente chega mais perto do que se tratava esses petroglifos e a gente consegue ver que temos inúmeras lacunas ainda. E ainda a gente tem um problema cronológico, né, gente? Ao tentar relacionar as culturas indígenas da região com os materiais arqueológicos, a gente sofre com alguns problemas. Sendo eles a falta de escavações na região, falta de datas, sobretudo, que acaba limitando qualquer interpretação que não seja hipotética. Dentro das respostas que a arqueologia pode dar, a gente considera essas que eu falei anteriormente, onde a gente tem essa carga espiritual complexa, mitos e crenças mágicas. Mas eu ainda digo para vocês que a gente pode trabalhar sim um pouquinho com datas referente à história que seria anterior a esses cariris. Foram realizadas, gente, escavações no interior de Pernambuco, no município de Bom Jardim, aonde que se encontraram lascas, que são pedras lascadas para fazer instrumentos, que dataram entre 8 e 7 mil anos antes do presente. Então, se a gente for pensar numa história para reconstituir esses petroglifos, a gente começa por aí. E esse é o trabalho da arqueologia brasileira, gente, de reconstituir a história indígena. O que todo esse rolê da Pedra de Ingá pode nos trazer de circunstancial, de importante, é que a gente precisa buscar, acima de tudo, quando a gente fala de arqueologia pré-colonial, de sítios arqueológicos pré-coloniais, a vida indígena, a espiritualidade indígena, a história indígena, como que esse pessoal entra aqui, o que esse pessoal vive, quais são as suas delimitações, o que foram suas culturas. É isso que a gente tem que procurar nessas informações históricas. E não a mensagem indecifrável dos súditos de Salomão.